É. Realmente os criminosos estão com sentimento, não, estão vivendo a impunidade. Tem algum não exemplo tem mais que sentimento, tem eles algum vivem a exemplo que vocês impunidade. poderiam trazer? Algum exemplo que poderiam trazer? Sim, um exemplo que eu fiquei apavorado, uma amiga minha aqui no centro, caminhando, quando ela viu, 2 agarraram ela e cortaram o cabelo dela. Ou seja, chegou a esse ponto. Cortaram o cabelo? Cabelo para vender. Meu Deus. Aqui na rua. Aí a mulher entrou em choque, está em casa, ficou depressiva, porque de repente, para uma mulher perder os cabelos e ficar careca não é fácil. Nossa Senhora. E mais a tentativa de assalto, né, que ela sofreu, mais o assalto que ela sofreu, a abordagem foi traumatizante para ela. Está no centro, procurando emprego, visitando empresas e de repente ela estava com um coque, um segurou e o outro cortou. Olha, esse é um tipo de violência. É um tipo assim de violência. violência. Que não é comum. Não é comum e fere, né, a dignidade da pessoa. Porque cortar o cabelo, a que ponto que chegaram. É verdade. E dizem que é um crime comum. Depois eu fiquei sabendo que é um crime comum aqui no centro. Aqui é comum esse crime. Mas, Brás, na minha rua ali, perto de Ipiranga, no Pardenão, que não tinha tantos assaltos, anos atrás, agora não passa uma semana sem ter um assalto. Sem uma vizinha nossa lá ser assaltada. Uma funcionária minha foi assaltada a semana passada, um carrinho velho que ela tinha. Ela mesma dizia, esse meu carro ninguém vai querer. Ela sentou dentro do carro, os caras vieram 2 elementos, assaltaram ela e levaram o carro velho dela. Hoje em dia, a vida está muito banalizada, Brás. Muito. Olha, e se tu reage, até um tênis eles te tiram. Qualquer reação, eles te dão um tiro, te matam e vão embora. Imagine só, a Prefeitura Municipal, ela querendo melhorar a vida das pessoas lá da Restinga, a Prefeitura fez um contrato com a ATL, Associação de Transportadores por Lotação, para colocar lotações na Restinga. Foi uma festa muito bonita, eu estive lá presente também, as pessoas acolheram muito bem em todas as lotações, e ainda para melhorar a vida do cidadão da Restinga, o prefeito fez um contrato com a ATL assim, durante a madrugada, as lotações tinham que sair de 10 em 10 minutos, então as pessoas estariam muito bem servidas de transporte mesmo durante a madrugada. Olha, em 6 meses de existência do serviço na Restinga, se contou 70 assaltos. Olha, em 6 meses, 70 assaltos durante a madrugada. É claro que os homens que trabalham na ATL foram até o prefeito e pediram, olha, não dá, gente, para fazer de 10 em 10 minutos, porque nós estamos correndo perigo, e as pessoas já não estão querendo mais trabalhar conosco. Aí, agora, fizeram uma modificação para que haja lotação de meia em meia hora. Não, Brasil, aí tem lotação que sai vazia. Mas várias, um ou dois. Eu acho importante essa colocação do Brás, mas também deixar claro que a questão da Brigada Militar e Polícia Civil é com o governador do Estado, não é com o prefeito de Porto Alegre. Não tem nada a ver com o prefeito. O Brás sabe bem disso, mas é importante sempre esclarecer a população. O que o prefeito pode fazer é isso, numa negociação com as lotações, que é um projeto de lei que foi criado, as lotações da Restinga e do Extremo Sul, e licitado, inclusive, e é uma conquista importante do povo da Restinga e de Belém Novo. Você pode fazer isso, combinar com o prefeito os horários para que para que as pessoas, ou seja, nós estamos refém das circunstâncias, olha só. Quer dizer, nós vamos combinar, Luciano, o prefeito vai combinar com a TL, né, um horário para fugir do assalto. Olha o ponto que chegamos. Eu vou trazer agora o gerente administrativo da ATL, meu amigo Rogério Lago, e ele vai falar um pouco do que está acontecendo lá com as lotações. Estou aqui na sede da ATL, Associação de Transportadores por Lotação, com meu amigo Rogério Lago, que é gerente do sistema de lotações aqui em Porto Alegre. E uma das grandes preocupações, não só dos transportadores por lotação, mas uma preocupação de toda a sociedade, é o problema da violência, que está espalhada em toda a cidade. Por exemplo, lá na Restinga, onde foi implantada uma linha de lotação, olha, meu Deus do céu, os meus amigos das lotações se veem realmente mal para poder manter o seu serviço. O que está acontecendo dentro do sistema, porque, afinal de contas, é onde você pode falar, meu amigo Rogério Lago. Pois é, Brás, a gente tem visto aí, não é só no sistema lotação, a violência está tomando conta, ficando cada vez mais generalizada.
Pessoa de bem hoje não tem segurança. E a gente atribui isso aí ao nosso judiciário, porque eu sempre defendo o serviço da Brigada Militar. A Brigada Militar faz o trabalho dela, inclusive o trabalho investigativo, prende, mas chega no judiciário, esses elementos são soltos, colocados na rua novamente. É verdade. Olha só, lá na Restinga, quantos assaltos assim, num prazo curto de dias? Nós tivemos lá, vou falar assim, no geral, nos pouco mais de 6 meses, começou a operar a Restinga, nós tivemos mais de 70 assaltos. 70 assaltos. E mais de 30 pedidos de demissões. 60 assaltos, 30 pedidos de demissões em 6 meses. 6 meses. E me diz uma coisa, e as pessoas, os moradores da Restinga, porque é claro, olha gente, a Restinga é um bairro onde moram pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que vão lá para a Restinga, que usam lá muitas vezes para dormir e vêm aqui para as regiões mais centrais para buscar o seu trabalho. Outras, é claro, trabalham lá mesmo, mas aquelas que precisam do serviço de lotação, elas realmente, olha, elas estão utilizando o melhor meio de transporte que existe para poder se locomover, e mesmo assim tem assalto. Correto. Mas vale frisar que a linha Restinga é assaltada, tá? Mas não quer dizer que é da Restinga os assaltos. Esses assaltos acontecem, na maioria deles, no trecho, durante o itinerário. Nós tivemos pouquíssimas ocorrências dentro do bairro Restinga. Na grande maioria, aconteceu na Nonoai, na Carlos Barbosa, na Zenha, em vários trechos, inclusive no centro. Tá? Então, e na maioria também desses assaltos, na madrugada, porque a Restinga é a única linha de lotação que trabalha a noite toda. Esses meliantes que têm assaltado as lotações, alguns deles têm sido presos? Sim, nós já tivemos casos de presos, nós tivemos 2 casos, inclusive, bem atípicos. Primeiro foi um elemento que assaltou 9 lotações da Restinga. Ele foi identificado, foi preso, ele estava com prisão domiciliar decretada, quer dizer, não podia nem estar na rua, foi levado para o judiciário e o delegado mandou liberar, porque não houve flagrante. E o segundo caso também foi um elemento que já vinha assaltando lotações há vários dias, tá? Era conhecido, todos sabiam, foi preso, levado na delegacia, e mais uma vez o delegado mandou liberar o elemento. Olha, é difícil, né, gente? Se não é preso em flagrante, o cara não fica lá, engaiolado. E aí ele volta e vai roubar de novo. Até que aconteça um flagrante. Mas um flagrante é uma coisa muito difícil de acontecer. E enquanto as coisas são desse jeito, vão por este rumo, os assaltos continuam cada vez mais violentos. Não apenas nos lotações, porque acontece dentro das casas, nas lojas, nas ruas, acontece em todo lugar, mas, infelizmente, também acontece nos lotações. Eu até perguntaria para o Rogério, só na linha Restinga que tem acontecido isso, é mais na Restinga ou é em todo o sistema? Não, Braz, na Restinga se destacou, como eu disse já, por ser uma linha que trabalha a madrugada toda. Tá? E aí esses assaltos ocorriam mais durante a madrugada, tá? E acabou virando uma quantidade bem superior. Mas não é em todas as linhas de lotações de Porto Alegre que acontece um assalto. Não em todas elas. Não em todas, e não com a frequência que aconteceu na Restinga, né? Felizmente, hoje houve uma redução dos horários noturnos na Restinga, com a ajuda da IPTC, né? E esses assaltos já reduziram bastante. Hoje, por exemplo, vamos dizer, antigamente era de 10 em 10 minutos as linhas da Restinga. Hoje, o que acontece lá? Hoje é de 30 em 30 minutos durante a madrugada. 30 em 30. Que está bom, né? E tem público para tudo isso? Não tem, mesmo assim não tem, mas como faz parte de um contrato da licitação, tem que fazer essa operação, porque não tem, se for avaliar, não tem público para atender de 30 em 30 minutos. Olha só, são as coisas que acontecem no poder público e que não é culpa do prefeito, mas é culpa de leis mal feitas, não é? Se faz um contrato e, de repente, para cumprir esse contrato, uma lotação, ele é obrigado a rodar, mesmo vazio, 30 em 30 minutos, à noite, de madrugada, sujeito aos assaltos.
Podia ser diferente isso, claro que podia, não é? Mas não é. Nós ouvimos muito a questão, às vezes, falar, a lotação ainda tem lugar limitado, 21 lugares, tá? Mas se ouve muito, às vezes, a reclamação de usuários, principalmente de transporte de ônibus lotado. Mas você nunca vê falar que passou um ônibus vazio. E tem ônibus vazio também. Só que o ônibus lotado, ele acaba subsidiando aquele ônibus que vai andar vazio. Porque o custo de andar lotado e de andar vazio é o mesmo. Tá? Então, muitas vezes, o ônibus lotado, bom que existe ônibus lotado, que ele subsidia o ônibus que vai andar vazio no entrepico. E é isso que a gente não vê, e tem muitas pessoas, às vezes, né, que comentam, fazem bandeira de protesto, o transporte coletivo, mas não tem o menor conhecimento de como funciona o transporte. É verdade. Olha, muito obrigado, meu amigo Rogério Lago, aqui na ATL, Associação dos Transportadores por Lotação. Olha, parabéns, porque, afinal de contas, esse aqui é o melhor sistema de transporte coletivo em todo o Brasil. Não tem nenhuma cidade brasileira que possa bater o sistema de lotação aqui de Porto Alegre. Parabéns. Obrigado, um prazer e uma satisfação estar com você novamente. Vê que é demais, né? Olha, 70 assaltos em 6 meses. Isso tem muito a ver com uma impunidade também, Brás. Sim, claro. A maioria desses assaltos são elementos que estão no semiaberto ou que estão com prisão provisória. Ou a liberdade provisória, perdão. Exato, e são pessoas que sabem o seguinte, não vai acontecer nada comigo. Vou ser preso e, de repente, eu vou lá no juiz fulano de tal e vou ser solto. A polícia prende o mesmo elemento, já teve 6, 7 assaltos. Eu acho importante nós registrarmos que a Brigada Militar, a Polícia Civil, eles fazem um esforço hercúleo. Mas o problema é que, infelizmente, nós não conseguimos nunca, a nível de governo do Estado, equipar suficientemente a nossa polícia e também os salários são muito baixos. E temos um sistema prisional... É que nem o professor estadual. Olha só, o salário é muito baixo. Um sistema prisional que não recupera. E não é culpa desse governador. Não, isso é um problema também histórico, de má gestão. A ATL coloca aqui no nosso jornal, no Comando da Cidade, a Associação dos Transportadores por Lotação, esse texto aqui chamado de insegurança pública. A insegurança pública para poder mostrar que realmente a coisa não está bem, não é? Não está bem. Falando, exatamente, elogiando a Brigada Militar, inclusive, o trabalho da Brigada, porque o trabalho da Brigada, os brigadianos, mesmo ganhando pouco, mas eles vão à luta, não é? Mas mesmo assim, eles não são suficientes para poder realmente conter a onda de assaltos, a onda de violência que se instalou não apenas no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Sem contar nos equipamentos, né? Sim. No armamento da Brigada. Isso já vem de muito tempo. Com certeza. Nosso sistema prisional está tão precário, tão decadente, que tem momentos que o delegado não libera para ir para o presídio, porque não tem lugar. Com certeza. Então, nós chegamos num ponto que o crime, a impunidade é tão grande que mesmo a Brigada agindo, ou a Polícia Civil, com a sua responsabilidade e prendendo, né, o criminoso, não dá para ir para o presídio. E o nosso sistema prisional não Tá recupera, lotado, né? Está lotado. Olha quantos milhares de presos nós temos aqui que não estão produzindo, não estão fazendo nada. Ao contrário. Ao contrário. E aí, estão recebendo salários ainda. E aí, se nós baixarmos a maioridade penal, agora vai ficar pior ainda, né? Porque tem menos espaço. Apesar da questão da maioridade penal, eu acho que não é a solução mesmo. Não é a solução mesmo. Porque nós não temos estrutura para isso. Não. Mas, assim, vocês já foram no Presídio Central? Não sei se vocês já estiveram por lá. Sim. Já estive lá. Não tem como a pessoa ir para lá e não sair mais bandidos. Não tem como. Não. Gente, ali é uma forma de deformar as pessoas. Eu estou chegando no finalzinho do nosso programa, eu só posso agradecer muito meu querido amigo Jorge Martins. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui, quero que você volte sempre, porque, afinal de contas, você é uma das culturas que nós temos aqui em nossa cidade, e é bom que a gente possa ter pessoas do teu naipe falando, principalmente para as crianças. Eu agradeço, eu já senti isso na pele, vivi nas ruas, sei o que é o cidadão desprotegido. Queria também agradecer a companhia aqui do secretário aqui de Direitos Humanos, Luciano Marco Antônio, que viemos nos encontrar, agradecer a ti e, principalmente, aquele que é o nosso objetivo, o nosso telespectador. Com certeza. Luciano, muito obrigado você, querido, mais uma vez, pela tua presença. E, olha, obrigado pelo trabalho que você faz na Prefeitura Municipal. Você é o exemplo
não é, do que as pessoas realmente têm que fazer no serviço público. Obrigado, Braz, por mais essa oportunidade. Obrigado também pela participação no jornal Comando da Cidade, que é um jornal muito bem feito, um jornal que forma as pessoas, um jornal que não vende banalidade, é um jornal que vende cultura. E isso é muito importante. Prazer, Jorge, estar contigo novamente. O Jorge me emocionou pela sua história. A tua história é um exemplo. E eu que tenho a responsabilidade de trabalhar com os imigrantes aqui em Porto Alegre, junto com o restante do governo e também com as pessoas adultas em situação de rua, é importante nós cada vez passarmos mais para a sociedade, e quem não tem o contato com o imigrante ou com a pessoa adulta em situação de rua, ele fala sem conhecimento de causa. Desde e nós temos cada vez à mais disposição. Finalzinho de programa, gente, muito obrigado a vocês. Gente, até o próximo Comando da Cidade, se Deus quiser. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir